Olá, começando mais um Acontece Agora com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição com a despedida dos familiares das 3 crianças que morreram ontem no ataque em uma creche em Santa Catarina por um jovem de 18 anos. Moradores de Saudade se uniram no funeral em um episódio que marca uma triste página na história da cidade. De luto e tristeza na cidade de Saudades, em Santa Catarina. Nesta quarta-feira, familiares velaram e enterraram as 3 crianças assassinadas em uma creche por um jovem de 18 anos armado com um facão. Durante o ataque, o criminoso também matou 2 funcionárias do jardim de infância e tentou suicídio, antes de ser levado a um hospital em estado crítico. Isso ficará marcado para a história da nossa cidade. E como que os pais vão poder superar, não faço nem ideia. Eu espero que jamais isso aconteça novamente. De acordo com a Polícia Militar Catarinense, o jovem foi contido por populares até a chegada dos primeiros policiais e bombeiros. As primeiras informações não indicaram nenhum vínculo do rapaz com a creche, onde estudam crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Ainda sobre esse caso, a Polícia Civil segue investigando a motivação do ataque e irá ouvir mais testemunhas e reunir novas provas. O autor do ataque segue internado e está sedado depois de contragolpear o próprio corpo. O jovem foi autuado em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados, além de uma tentativa de homicídio contra uma criança que foi ferida e que está internada na UTI após uma cirurgia. As qualificadoras dos crimes são motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e a utilização de meio cruel. Bom, mudando de assunto, o governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União a antecipação do 13º salário de aposentados. A medida pode injetar cerca de 50 bilhões de reais no mercado, que está em crise por causa da pandemia. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro confirmou a antecipação em 3 meses do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Também tem direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. De acordo com o decreto, o pagamento deve ser feito em 2 parcelas, sendo a primeira agora em maio e a segunda em junho. Assim como aconteceu em 2020, a antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia, que enfrenta uma séria crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O governo prevê injetar, com a medida, 50 bilhões de reais. No ano passado, o 13º salário do INSS foi integralmente pago no primeiro semestre, no valor total de 47 bilhões e meio de reais. Insegurança alimentar é a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas aos alimentos. E devido a conflitos, crises econômicas intensificadas pela pandemia e fenômenos climáticos, essa insegurança aumentou em 2020, de acordo com um relatório publicado pela Rede Mundial contra as Crises Alimentares. No ano passado, 155 milhões de pessoas em 55 países estavam em situação de crise ou pior, o que representa 20 milhões de pessoas a mais do que em 2019. A rede reúne a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a União Europeia e o Programa Mundial de Alimentos. Mais de 28 milhões de pessoas em 38 países, sendo a República Democrática do Congo, Iêmen e Afeganistão os mais afetados, estavam em situação de emergência alimentar, o penúltimo nível. E cerca de 133 mil pessoas estavam em uma situação de catástrofe em 2020, o 5º e mais alto nível, em Burkina Faso, Sudão do Sul e Iêmen. Para 2021, os sinais não são bons devido aos conflitos que persistem e à fragilidade das economias diante da pandemia. Muitas pessoas em todo o mundo sonham em receber a vacina da Covid-19. Mas você já pensou em ser pago para ser imunizado? Isso pode se tornar realidade na Sérvia. O presidente do país anunciou que o governo pretende pagar a cada cidadão que tomar a vacina contra a Covid-19 até o fim de maio. A Sérvia comprou milhões de doses, tanto de empresas ocidentais como da China e da Rússia. E por um momento se transformou em um centro regional de vacinas ao oferecer aos estrangeiros a possibilidade de imunização. Mas depois de vacinar por completo 1.300.000 de seus 7 milhões de habitantes, a campanha enfrenta uma desaceleração. O valor que será pago a cada pessoa equivale a cerca de $30 ou mais de R$ 150.
A expectativa é que 3 milhões de pessoas estejam vacinadas até o fim do mês. O presidente explicou que o país deseja recompensar as pessoas que demonstrarem responsabilidade. Também anunciou que os funcionários públicos que não estão vacinados não terão direito a férias remuneradas em caso de infecção. A Sérvia pretende estimular o plano com a possibilidade de vacinação em centros comerciais e a entrega de vales. E parece que a China, país onde a Covid surgiu, já esqueceu a gravidade da doença e que o medo faz parte de uma memória distante. Isso porque milhões de pessoas lotaram os principais pontos turísticos do país durante o feriado de 5 dias, que começou no dia 1º de maio. Os chineses comemoram o Dia do Trabalho durante vários dias. Neste ano, com a pandemia sob controle, milhões de pessoas aproveitaram o feriado de 5 dias para se aglomerar nos principais pontos turísticos do país. Em meados de 2020, a China conseguiu controlar a circulação do vírus depois de decretar confinamentos estritos e fechamentos de fronteiras. Nesta terça-feira, apenas 17 infecções foram registradas entre viajantes que vieram do exterior e ficaram de quarentena. No início da pandemia, eu estava um pouco em pânico, mas conforme o tempo foi passando e foi ficando sob controle, me senti mais confiante. As ruas de Pequim, Xangai e Wuhan ficaram lotadas de visitantes, muitos deles sem máscaras. A economia do país asiático registrou um crescimento interno de 18,3% no primeiro trimestre deste ano e a vida voltou quase ao normal. Moradores da China não podem viajar para o exterior devido aos voos limitados e à quarentena obrigatória para aqueles que retornam ao país. Acho que os moradores se sentiram muito sortudos. Se estivéssemos no exterior, não poderíamos sair de férias quando quiséssemos e não poderíamos ter voltado para a escola. Em primeiro lugar, não nos sentiríamos livres e também seria bastante perigoso. A plataforma de reserva de viagens Ctrip estimou que 200 milhões de pessoas iriam viajar durante o feriado de 5 dias e as reservas de hotel aumentaram 40% em relação a maio de 2019, antes da pandemia. O governo chinês permanece cauteloso, pedindo às autoridades e gerentes de turismo que limitem o número de visitantes e identifiquem os turistas antes de entrar nos locais de atração. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda em dia de decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa básica de juros da economia. A moeda norte-americana caiu 1,20% e encerrou o dia cotada a R$ 5,364 na venda. E a gente encerra essa edição com um caso raríssimo. Uma mulher do Mali deu à luz a 9 bebês. A Lima pensava estar grávida de 7, o que por si só já era uma gestação difícil. Por conta de todos os riscos, ela foi transferida do Mali, onde mora, para um hospital do Marrocos, onde teve a surpresa. Olha só. São 5 meninas e 4 meninos. Todos passam bem. A Lima Cissé, de 25 anos e natural de Timbuktu, foi transferida no dia 30 de março de Bamako, onde estava em tratamento, para o Marrocos, para um melhor acompanhamento da gravidez considerada fora do normal. Os especialistas estavam preocupados com sua saúde e as chances de sobrevivência dos fetos. A mãe deu à luz por cesariana a 9 bebês, em vez dos 7 anunciados pelos resultados dos exames de ultrassom realizados no Mali e no Marrocos. Eles estarão de volta ao Mali daqui a várias semanas. Fico por aqui, você pode acompanhar outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Uma ótima noite para você, se cuida, um ótimo fim de noite.